noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você hoje, nesta noite, noite de domingo, dia de adorarmos ao Senhor, dia de estarmos reunidos para adorar o santo nome de Deus. O Senhor Deus criou todas as coisas, disse que tudo era muito bom, e quando Ele criou, Ele deu o sétimo dia para nós e o santificou. E esse é o dia que nós reservamos, é o dia santo do Senhor. Nós reservamos para estarmos como igreja reunidos para adorar o seu santo nome. Que o nosso coração todo esteja voltado para o Senhor hoje. Que todo o nosso ser, toda a nossa mente, toda a nossa preocupação esteja em adorar o Senhor. Que a gente tire um pouquinho as preocupações da semana, tire um pouquinho as preocupações que nos tomam todos os dias da semana, porque hoje o que deve nos preocupar, o que deve estar na nossa mente, é realmente o momento de adorar o nome do Senhor. Vamos ler um trechinho da Palavra de Deus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 26. Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 26. Daqui parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E o que nós vamos ler agora é essa parte da qual o Senhor fala sobre a adoração, como nós devemos adorar o nome do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versos 19 a 26. Vamos ler alternado o texto, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Esta hora que tanto era esperado, que a mulher samaritana entendia que era necessário adorar. Esta hora que Jesus fala para ela, olha, não tem mais lugar, não tem mais monte, não precisa ir para um lugar específico, você vai adorar na presença do Senhor. Esta hora já chegou. E nós nos reunimos aqui como família de Deus, certos de que o Senhor está conosco, para adorarmos o teu santo nome. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua obra, Deus, em nossa vida. Obrigado porque nós podemos, ó Deus, nos reunir em teu nome e estarmos certos de que o Senhor está conosco, ó Pai. Porque chegou a hora de que o Senhor, ó Deus, nos permite nos religar ao Senhor. Que o Senhor Jesus nos permitiu, ó Deus, ter agora um acesso novo contigo, ó Pai. E agora nós nos encontramos aqui, ó Deus, como família tua, ó Pai, para adorarmos, glorificarmos, ó Deus, o teu santo nome, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a podermos estar, ó Deus, com o coração totalmente entregue ao Senhor. Ó Pai, não deixe com que os problemas da semana, com que as nossas dificuldades, ó Deus, desviem a nossa atenção. Ajude-nos, ó Pai, a focarmos no que verdadeiramente importa, que é a Tua Palavra, ó Deus. E que ela venha hoje fazer morada em nosso coração,
para que haja, ó Pai, realmente frutos, ó Deus, frutos diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela nossa comunidade aqui reunida neste lugar, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, a termos um culto que é alegre ao Senhor, Deus. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, hino 33, Maravilhas Divinas. Vamos ficar de pé para cantar? Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que não compassivo em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Está em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Um pouquinho antes aí, final do Antigo Testamento.
Miqueias, capítulo 7, versos 18 a 20. Peço que você abra sua Bíblia aí e ouça essa leitura. Miqueias, capítulo 7, verso 18 a 20, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Deus, que perdoa as nossas iniquidades todas as vezes e esquece por completo de todas as nossas transgressões? São lançadas nas profundezas do mar. É isso que o Senhor nos promete. É isso que nos traz tanta alegria e amor ao Senhor. A obra de Jesus Cristo nos trouxe isso, permitiu que isso acontecesse conosco. O nosso pecado, aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que entristecia Deus, aquilo que nos fazia perder as nossas batalhas, possa ser perdoado diante do Senhor e nos traga vitórias novamente. Nos traga a voltar a ter o olhar do Senhor para nos abençoar, porque Ele mostrou a sua fidelidade a nós, a sua misericórdia, ao qual jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Que assim seja o nosso Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos, alguns instantes em oração silenciosa, pedindo a Deus que Ele nos perdoe de nossos pecados. Nós vamos pedir ao Senhor esse perdão. Depois de alguns instantes, orando silenciosamente, vou pedir que o Robson fique em pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por poder estar na tua casa, por poder ouvir a tua palavra. Te agradecemos, o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem nos mantido, nos trouxe aqui, nos cuidou durante toda essa semana. Também que você possa estar nos perdoando, trazendo a ti os nossos pecados. O Senhor possa estar nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, para que nós possamos nos errar mais, para que nós possamos ser cada vez crentes melhores, cada vez crentes mais fiéis, que nós possamos sempre ser gratos a ti. Somos gratos que o seu Filho Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Somos gratos pela tua misericórdia que nos mantive. Senhor, abre os nossos corações, abre nossas mentes, para que nós possamos ouvir mais essa palavra, sermos crentes melhores. Senhor, nos coloque no Espírito perdoador, que nós possamos não pecar mais como nós temos feito, mas que nós possamos cada vez mais cuidar. O Senhor possa tomar conta de cada momento desse culto, seja para a honra e glória do seu nome. Abre os nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática. Isso que eu te peço, nesse nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pelo seu santo perdão em nós, pelo que Ele tem nos perdoado, nos dado a sua graça. Nós vamos louvar o Senhor agora em santidade, vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Vamos nos colocar de pé. Você que veio preparado para entregar aí seus dízimos, suas ofertas, pode vir à frente e fazer isso ao das ofertas. Esse cântico que a gente vai cantar, ele é um cântico que nos chama a adoração, né? Então, quando a gente se aproxima do Senhor, pede perdão pelos nossos pecados, clamamos a Ele dizendo que nós estamos em culto. O que Ele quer agora é que a sua igreja seja encontrada adorando o teu santo nome, né? Então nós vamos cantar ali a hora da adoração.
E agora nós vamos cantar autoridade e poder. Nós cantamos ao Senhor que Ele é esse quem nós clamamos a Ele, dizemos para Ele que Ele é exaltado, chegamos à adoração. E agora nós vamos clamar, dizer ao Senhor que Ele tem poder, autoridade e poder ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por aquele momento que estamos aqui na casa, Pai. Ó Senhor Jesus, que queremos agradecer pela semana que tu nos desse a cada um de nós. Amém. E agora estamos aqui para te agradecer este momento. Abençoe os teus servos que estão na tua frente de trabalho, Pai. Que essa igreja que possa estar sempre com portas abertas, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Poder sentar. Hoje Hoje somos dois, hein? Hoje são os dois, né? As gêmeas estão viajando com a família, né? E então aí, né? Vamos orar, então, orem por elas, né? Lembre-se de orar por todas as nossas crianças, que é importante, né? Nós vamos orar e vai de orar por todas elas, tá bom? A Sofia vai orar, tá? Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais um dia para adorar o seu nome. Obrigada porque mais um dia aqui na Terra, mais um dia que a gente pode apreciar o mundo que você criou, que você cure quem está machucado, da saúde para quem
quem está precisando. Que você abençoe quem está viajando, quem não pode vir por aqui. E que abençoe todos que estão precisando. Que bata nos corações das pessoas para que elas possam vir na tua casa. Amém. Em nome e por amor de Jesus, amém. Amém. Bem, podem ir lá. Vamos lá, irmãos. Então, hoje, Josué, capítulo 8. Abra sua Bíblia lá. No livro de Josué. Hoje, todo o capítulo 8. É um capítulo grande também. Né, comprido. Mais uma vez, eu vou pedir sua paciência, porque eu vou precisar ler todo o capítulo, para a gente entender bem o assunto. E o tema que a gente propõe para essa pregação é vivendo de maneira que traga bênçãos. Né? Vivendo de maneira que traga bênçãos. É nesse tema que a gente vai refletir hoje em Josué capítulo 8. Tá? Vou ter que ler todo o capítulo, preste atenção na leitura. É um capítulo grande, mas é importante para a gente compreender bem o que a gente vai falar, tá bom? Capítulo 8 de Josué diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade e todos estarei alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemos-nos, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vou ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel.
Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens nas mãos, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar, e ao estender-lhe a mão, vieram à cidade e a tomaram. Apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiram. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e o despojo daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruína, até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. Sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanecem. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não ladejar instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já esta havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra bendita que o Senhor nos deu aqui hoje, ó Deus, diante do livro de Josué. Que o Senhor possa nos fazer entender, ó Deus, a forma como que o teu povo agia na antiguidade, orientados pelo Senhor, e nessa orientação eles tinham bênçãos, ó Deus, aos quais eles cumpriram a tua palavra, fizeram de acordo com o Senhor tinha dito e foram abençoados pelo Senhor. Que a gente possa aprender, ó Deus, diante dessa lição, como viver nossa vida, ó Deus, e poder ter as tuas bênçãos. Nos ajude, ó Deus, diante da tua palavra, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos trazer o entendimento de tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém.
vivendo da maneira que traga bênçãos. Esse é o tema que a gente tem para hoje, né? Mas falar sobre bênçãos hoje em dia não é uma tarefa fácil, né? Uma vez que existe aí fora um grande misticismo acerca do que é bênção. Digo isso porque a maneira que os crentes, de um aspecto geral, buscam alcançar as bênçãos está baseada em um movimento chamado confissão positiva. Talvez esse nome, confissão positiva, você não conheça, mas os termos que eles usam é bem conhecido. Você já deve ter ouvido alguém falando assim: eu determino isso, eu decreto isso, eu recebo isso, eu repreendo isso, eu amarro aquilo. Esses termos são cunhados nessa confissão positiva, né? Essa confissão positiva teve início lá na década de 40, lá nos Estados Unidos, por um pastor chamado Essek Kenyon. Ele foi influenciado por um levante pentecostal da época e também por homens que eram de um movimento, de uma seita da ciência da mente, do poder do pensamento. Ou seja, essa ciência da mente pregava que quanto mais você falasse coisas boas, mais você teria a benção, né? E pastores daquela época aderiram a esse movimento, né? O valor da palavra positiva. E aí começaram a cunhar esses termos de confissão positiva. Fale que isso é teu, fale que isso é uma bênção, que vai ser bênção na sua vida. Meus irmãos, essas frases são comuns hoje em dia. A gente que convive com um crente, a gente já ouviu falar isso de diversas maneiras. E a gente acaba ouvindo essas coisas e achando: será que se a gente falar essas palavras, será que se a gente agir dessa forma, nós vamos viver uma vida que traz bênção? Os adeptos da teologia da prosperidade, né, viram nesse movimento um segredo para enriquecer, a chave para receber o que eles desejavam. E aí viam algo de valor, viam algo que tinha muito valor e eles queriam ter aquilo, eles iam lá e falavam: não, eu recebo essa bênção, isso vai ser meu. Será que é essa a forma de ser abençoado? Será que é esse realmente o segredo que Deus colocou na palavra para sermos abençoados? Será que realmente eu não estou sendo abençoado porque eu não uso esse termo, esse jargão? Será que eu não estou sendo abençoado porque eu não tenho falado isso em voz alta ao Senhor? Esse capítulo de Josué, meus irmãos, vai trazer essas respostas. Porque as bênçãos de Deus são derramadas àqueles que resolvem seus pecados e vivem de acordo com a aliança de Deus e se importam com a obediência. É isso que o capítulo ensina. É isso que o capítulo ensina. A gente viu lá atrás, meus irmãos, que no capítulo 7, que eles reconheceram o seu erro, que eles resolveram seus pecados. O capítulo 7, não sei se você lembra, mas foi quando Acã, pecou contra o Senhor, fez com que todo o exército de Israel perdesse a batalha contra Ai. Josué levou apenas 3.000 soldados para Ai, e lá perderam uma batalha onde 36 soldados morreram. Acã pecou contra Deus, porque ele tomou dos despojos de Jericó e não era para ter tomado. E ele viu ali uma capa babilônica, prata, ouro, cobiçou em seu coração e os tomou. E escondeu tudo embaixo da sua tenda. Mas o Senhor revelou tudo. Nada fica encoberto ao Senhor. E assim que aquele pecado foi descoberto, o Senhor tratou. E eles tiveram o que mereciam. A única coisa que o pecado pede
é a morte. E assim foi que aconteceu. Deus trouxe à tona o pecado de Acã e o levou à morte no Monte Acor. Ali ele teve restauração, porque o Monte Acor era um monte de esperança. Sofreu as consequências do seu pecado, mas a ira do Senhor foi afastada. Quando isso acontece com a gente, meus irmãos, quando a gente tem um pecado escondido contra Deus, mas a gente arrependido, sinceramente se coloca diante do Senhor, hoje nós temos esta porta da esperança aberta para confessarmos ao Senhor o nosso pecado e falar: Senhor, perdoa, porque realmente pequei contra Ti. E quando a gente faz isso, a gente passa um tempo da nossa vida falando: será que o Senhor realmente me perdoou? Será que realmente o Senhor perdoou e eu vou ter uma vida de bênção agora? Às vezes a gente fica com essa dúvida na cabeça. Quando a gente comete um pecado horrível contra Deus, mas a gente se arrepende profundamente, sinceramente, fala com Ele, pede perdão a Ele, e depois disso a gente fica um tempo pensando: será que isso foi suficiente? É por isso que Deus reanima o povo aqui depois do acontecido com Acã e diz para Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te só para Ai, porque eles estavam com medo naquele momento. Eles haviam pecado e perdido a batalha contra Ai, mas eles já tinham tratado, já tinham confessado o seu pecado, já tinham tratado o que não deveriam fazer, e tinham tirado tudo de Acã, e a dúvida pairava na cabeça deles: será que Deus vai nos abençoar agora? Será que depois deste pecado o Senhor vai voltar a nos abençoar? E de fato Deus abençoou Israel. Depois deles terem tratado o que havia acontecido no meio deles, depois deles terem confessado os seus pecados e tratado com o Senhor agora quer mostrar para eles: olha, eu vou abençoar você. Meu irmão, se isso aconteceu na tua vida, se você cometeu um pecado, mas tratou ele com Deus, tratou ele debaixo da cruz de Cristo, saiba, o Senhor vai abençoar a sua vida. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Deus prometeu que assim que a gente tratar com Ele, assim que a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Miqueias, lá no último capítulo, quando a gente leu na liturgia, disse bem claro que Ele lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar, Ele não vai lembrar mais. Querido, se você tratou o seu pecado com Deus, saiba, Ele esqueceu. Ele vai te abençoar. Se você tratou fielmente com o Senhor, confessou a Ele, se arrependido de fato do seu pecado, não fique com temor, porque Ele vai te abençoar. Pela graça e misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que nos lavou, depois de tratar dos nossos pecados, nós estamos mais alvos que a neve. É isso que Ele nos prometeu. E as bênçãos voltarão. As bênçãos vão voltar. As vitórias vão voltar a acontecer na nossa vida. Mas nós temos que continuar caminhando. Lembre-se disso. Depois de você resolver os seus pecados, não quer dizer que você está livre das suas lutas. As lutas continuarão. Deus faz o povo voltar para Ai. Não, vai lá, anima, não te atemorizes, volte para Ai, a batalha não terminou. Deus fez o povo voltar para Ai, Deus faz o povo voltar para a batalha, mas agora eles tinham que fazer do jeito certo. E Deus dá
a orientação necessária para eles ganharem aquela batalha. Deus chama Josué e ele diz assim, como que vocês têm que fazer com Ai? Vocês vão ali trazer uma estratégia, levando um grupo ali mais para o ocidente, eles vão ficar na retaguarda, escondidos, vocês vão lá pela frente, assim quando o povo sair de Ai, vocês atacam um na dianteira e o outro na retaguarda. Deus dá a orientação da vitória. Deus fez isso, meus irmãos, para ensinar Israel, porque nós temos a tendência de fugir do nosso desafio. Quando a gente está atemorizado, quando a gente cai em tentação pelos pecados que nos rodeiam, a gente fica muito atemorizado. A gente fica com medo de enfrentar os novos desafios. Será que quando eu enfrentar esse desafio eu vou pecar de novo? Será que quando eu enfrentar esse desafio vai ter uma tentação e eu vou cobiçar e vou cair de novo? E aí Deus faz, olha, faz desse jeito, que Ele vai te dar bênção. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso pecado, um exemplo remoto, é tratar mal uma pessoa. Muitas vezes o nosso pecado é esse, ter um maltrato com as pessoas. Talvez a gente despreza alguém, talvez a gente difama alguém, fala mal dela por aí, Talvez a gente calunia ela, não é mesmo? Talvez esse seja o nosso pecado, só um exemplo. Mas depois, quando a gente se arrepende, e a gente entende que isso é um pecado, a gente confessa ao Senhor e fala, Senhor, me perdoa por esse pecado, eu não deveria ter feito isso, Senhor, perdoa o teu servo. E o Senhor perdoa, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas aí, frequentemente, Deus faz o quê? Deus nos dá uma nova oportunidade de tratar bem essa pessoa. Deus nos deu uma oportunidade para ir falar com essa pessoa, mas agora tratar bem ela. Falar com ela, tratá-la de maneira correta, com muito amor, com muito carinho. Deus nos dá a oportunidade de falar bem dela. E é aí que está o grande desafio. Se a gente quer viver uma vida de bênção, meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o Senhor perdoa-se os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos trazer, para nos voltar a trazer bênçãos. Mas Ele quer a gente de pé de novo. Mas, enfrentando os nossos desafios da maneira como Ele ensinou. A gente precisa entender isso. Faça de acordo com o que o Senhor fez, com o que o Senhor ensinou. Essa é a lição que traz esse capítulo para nós. Depois de tratar dos seus pecados, depois de você ter pedido perdão a Deus, depois de você ter resolvido os seus pecados diante da cruz de Cristo, agora levanta, enfrenta o teu desafio, mas da maneira com que o Senhor ensinou. A segunda lição que a gente tem que aprender é o seguinte, que nós devemos viver de acordo com essa aliança de Deus. Depois de eles terem recebido a vitória, tomado Ai e Betel juntos, Eles tomaram duas cidades juntas, Ai e Betel. Eles param um instante para renovar a aliança com Deus em um culto solene. Olha que interessante isso, olha o que o versículo 30 diz. Versículo 30 diz, olha, então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Josué poderia ter seguido a sua viagem agora de conquista da terra prometida. Ele poderia ter aproveitado o ânimo da tropa e continuado a invadir as outras cidades, mas não. Josué faz um desvio enorme. Ele sai dali de Ai e vai até o Monte Ebal para um culto. O Monte Ebal ficava aproximadamente ali
30 quilômetros de distância. Imagina você caminhar com um povo, 1 milhão de pessoas, 30 quilômetros, caminhando para um culto a Deus. Israel abriu mão da batalha, abriu mão do seu projeto de conquistar a terra prometida para cultuar a Deus. E por que isso? Simplesmente por obediência à palavra de Deus. Moisés já havia determinado que quando eles chegassem na terra prometida, eles deveriam ir exatamente nesse lugar, no Monte Ebal e no Monte Gerizim, e fazer essa renovação da aliança. Essa determinação de Moisés está lá em Deuteronômio 27. É lá onde a gente encontra essa lista de bênçãos, uma lista enorme de bênçãos e uma lista enorme de maldição. Depois você lê em casa, Deuteronômio 27. E metade do povo deveria estar de pé no Monte Gerizim e a outra metade em pé no Monte Ebal. Eles deveriam caiar as pedras dos montes, caiar as pedras e escrever nas pedras caiadas toda a palavra de Deus, ou seja, toda a Bíblia escrita até o momento. Depois de ter escrito toda a lei, a metade que estaria em pé no Monte Ebal deveria ler as maldições. Daqueles que desobedecem à lei, o que vai acontecer? Lá em Deuteronômio 27 está todas as maldições. E a outra metade que estaria de pé no Monte Gerizim também deveriam ter caiado ali as pedras, escrito a palavra de Deus, e eles deveriam ler as bênçãos daqueles que obedecem à lei de Deus. Após aquela leitura bíblica das maldições e das bênçãos que estão lá em Deuteronômio 27, depois daquela leitura, eles então construíram um altar de pedras naturais. As pedras não poderiam ser pedras manuseadas, cortadas ali pelo homem, e fazer holocaustos e sacrifícios a Deus. Era necessário que o povo parasse esse momento para relembrar este princípio. Foi o momento certo, foi um momento precioso para Deus. Era eles entenderem que as bênçãos só poderiam ser recebidas se eles continuassem caminhando na lei do Senhor. Vocês vão continuar caminhando, vão continuar conquistando a terra prometida, mas saibam que vocês vão ter uma vida de bênçãos se vocês obedecerem às palavras de Deus. Se vocês obedecerem a essa aliança que vocês estão diante. E esse princípio, meus irmãos, ele corre durante toda a Escritura. Esse princípio pode explicar toda a história do livro de Juízes. Esse princípio pode descrever toda a história do livro dos reis. Esse princípio está no cativeiro e até mesmo depois de Cristo, no ano 70, quando toda Israel é destruída. A história bíblica sempre mostra Deus sendo benevolente e abençoador aos que obedecem a sua palavra. E Deus sempre amaldiçoou aqueles que abandonam a sua lei. Você quer saber como viver uma vida que traga bênção? Não adianta nada você determinar, você ter uma confissão positiva. O que você precisa fazer é ter a Bíblia como sua única regra de fé em prática. É interessante notar onde que aquele altar foi construído, onde Josué constrói o altar. Metade do povo estava no Monte Gerizim, e onde seria lido ali as bênçãos, e a outra metade do povo estava no Monte Ebal, onde seria lido as maldições. E o altar foi construído onde? Em cima do Monte Ebal, onde foi lido as maldições. É isso mesmo. Depois que o povo escreveu toda a lei de Deus ali nas pedras caiadas, eles poderiam notar
eles nunca iriam conseguir obedecer toda a lei. Eles tiveram que escrever toda a lei. Eles tiveram que pintar aquelas pedras com cal e escrever toda a lei. E ao escrever toda a lei, eles iriam perceber: a gente não consegue. Não temos condição de cumprir isso de maneira com que a gente seja abençoado. Depois que o povo escreveu toda a lei de Deus nas pedras, eles notaram que nunca seria possível obedecer toda a lei de Deus. Nenhuma pessoa poderia passar a sua vida obedecendo toda a lei. Sempre em alguma coisa nós cairíamos. Mas aí a misericórdia de Deus vem no encontro. Porque Deus sabe que nós não somos capazes. Deus sabe que a gente não consegue obedecer toda a lei. E ali, naquele altar, no altar que foi lido as maldições, é naquele altar que Josué constrói um altar. E um animal inocente pagou o preço da morte por nós. E é ali que o sangue desse animal inocente é derramado por cada um daqueles irmãos. Por isso que o altar foi construído no Monte da Maldição. Para que o sangue daquele animal, o sangue daquele altar, aplacasse a ira de Deus sobre nós. Deus nos entrega graciosamente a solução, meus irmãos. Deus nos entrega graciosamente a solução para os nossos pecados, porque Ele é fiel para manter a sua aliança. Foi Ele quem conquistou essa aliança para nós, por nós. E é interessante o Senhor pedir para aquele povo renovar a aliança naquele lugar, porque foi exatamente ali que o Senhor, pela primeira vez, prometeu aquela terra a Abraão. Foi exatamente naquele monte. Também foi naquele mesmo monte que o Senhor lutou com Jacó. Voltando ali do seu exílio, ali no sonho, como se ele tivesse visto uma escada alcançando o céu, e Deus prometeu abençoar a sua geração. Deus mostrando fidelidade. Naquele mesmo lugar, Ele sempre cumpriu a sua promessa, era isso que Ele estava mostrando. E nessa renovação da aliança, a gente pode lembrar da sua promessa. Ele prometeu promessa de bênçãos aos que obedecem, e promessa de maldição aos que não obedecem. A gente viu então que a primeira lição é que o Senhor abençoa, as bênçãos de Deus vêm daqueles que resolvem os seus pecados. A segunda lição é que nós devemos aprender a viver de acordo com a aliança de Deus diante da sua promessa. E a terceira é a importância da obediência. A gente tem que aprender que é importante sim ser obediente. Antes da batalha, antes da conquista da terra prometida começar, Deus apareceu a Josué enquanto ele estava ali rodeando Ai, analisando as muralhas, e apareceu e disse para ele algo interessante. Josué pergunta: que diz meu Senhor ao teu servo? E respondeu ali o príncipe do exército do Senhor: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos olhar para as leis de Deus e tentar enxergar nela, na lei, a receita para o sucesso. Assim como Josué quis fazer aqui, quando ele rodeava as muralhas de Ai. Ele chega para Deus e fala: o que tem o Senhor para me dizer? Como que eu vou vencer essa batalha? Me diga aqui qual é a chave do negócio. E Deus falou para ele: olha, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. As igrejas que aderiram à confissão positiva, aqueles do eu determino, do eu decreto, do eu posso, eu repreendo,
Eles estão lidando com Deus da forma que Josué tentou lidar lá. O que diz o Senhor ao teu servo? Como que a gente pode conquistar aqui a bênção? Como que eu posso tirar aqui da palavra essa bênção? E esquecem do que Deus disse: descalça as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. O amor de Deus e a sua fidelidade não se medem com bênção, saiba disso. O Senhor quer nos dar muito mais do que bênçãos materiais. O Senhor quer nos dar vida eterna. O Senhor quer nos dar morada com Ele nos céus. E será que a gente está preocupado em obedecer por conta disso? Dessa morada? Será que o Senhor está querendo nos ensinar a viver de acordo com a sua aliança simplesmente por nos trazer bênçãos materiais? Não! O Senhor está querendo que nós tenhamos uma vida íntima com Ele. A gente pode saber qual é a forma que nós estamos lidando com Deus, observando a preocupação que nós damos ao culto. Por exemplo, o povo de Israel estava no meio de uma batalha, no meio de uma luta para conquistar a terra prometida. E viver naquela terra era o que eles mais sonhavam. Eles haviam passado sua vida inteira no deserto. Eles sonhavam com aquela terra. Mas eles param o seu projeto de conquista para adorar a Deus, para um culto. 30 quilômetros de distância de onde eles estavam, para o lugar em que Moisés havia determinado, simplesmente para fazer um culto a Deus. E todo aquele povo se empenhou em ir até lá. Eles tiveram que caiar todas aquelas pedras, escrever toda a lei do Senhor, ler todas as maldições de Deuteronômio 27, ler todas as bênçãos e fazer ali os seus sacrifícios. Que importância a gente tem dado ao culto, meus irmãos? Será que a gente tem colocado Deus realmente em primeiro lugar na nossa vida? Será que nós temos buscado realmente obedecer aos seus mandamentos, ou já deixamos de lado a aliança que o Senhor nos deu? Também é interessante depois, 1000 anos depois desse momento, desse culto ter acontecido, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. E certa vez uma mulher samaritana se encontrou com Jesus. E ele disse: olha, Senhor, nossos pais adoravam neste monte, Monte Gerizim. Vós então dizeis que é lá em Jerusalém que se deve adorar. É o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu algo extraordinário para aquela mulher. Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus não aponta para nenhuma montanha mais. Não é mais em Gerizim que a gente tem que fazer culto. Não é mais em Israel, em Jerusalém que a gente tem que fazer culto. Não é mais em monte algum. Agora, a nossa vida com Deus, a nossa renovação da aliança com o Senhor está na igreja. Onde nós somos esse templo. Onde nós somos habitados agora pelo Espírito Santo de Deus. Onde nós somos o corpo de Cristo. Querido, será que você precisa renovar essa aliança com o Senhor? Será que precisa se preocupar mais com a obediência ao renovar essa aliança com o Senhor? Será que você precisa se preocupar mais com o culto ao Senhor? O caminho, se você acha que sim, se você acha que precisa se preocupar mais com isso, o caminho agora não é Gerizim, o caminho não é mais Jerusalém, o caminho agora é Cristo.
Você precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo, entender que você não vai conseguir cumprir toda a lei do Senhor, como o povo de Israel entendeu quando leu as maldições ali no Monte Ebal. E eles ali sacrificaram o cordeiro. O caminho é Jesus, entregue a sua vida verdadeiramente a Ele. Trate com Ele todos os seus pecados e saiba que Ele vai te abençoar. Deus nos trata de acordo com os termos da aliança. É assim que Deus trata conosco. Deus fez uma aliança com a gente e Ele está nos tratando ainda hoje de acordo com essa aliança. Bênçãos aos que obedecem e maldição aos que desobedecem. A gente não consegue obedecer sempre. É por isso que diante dos pecados que nós cometemos, a gente olha de novo para o Cordeiro e fala: Senhor, perdoa. Perdoa mais uma vez. Mas a gente precisa parar e entender como o povo parou aqui, renovou a aliança, que se a gente continuar neste caminho de pecado, nós seremos amaldiçoados. Eles pararam e entenderam agora nessa conquista, do restante da conquista de Canaã. A gente precisa estar debaixo dessa aliança, preocupados em viver de maneira a obedecer ao Senhor. Essa é a maneira de trazer bênção para a nossa vida. Se você deseja viver uma vida que traga bênção, se entregue por completo a Jesus. Deixe Ele agir na sua vida. Deixe Ele tratar o seu pecado. Trate com Ele de maneira sincera. Se preocupe na renovação da sua aliança, que hoje é no culto solene, que hoje é na igreja do Senhor Jesus, onde habita o Espírito Santo. Trate isso com sinceridade, com seriedade. E saiba que Deus vai continuar te abençoando. Que Deus vai trazer bênçãos a você. Se você entender que Jesus é esse caminho. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos cantar mais um pouquinho. No 159, bondoso amigo. Vamos ficar de pé para cantar? Revelamos
obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe na Tua palavra, Deus, a forma de podermos continuar a viver, ó Deus, que traga bênçãos para nós. Ó Deus, nos ajude a compreender, ó Deus, que somente vivendo uma vida de preocupação com a Tua palavra, de preocupação com o culto, ó Deus, que poderemos ter bênçãos e vitórias contínuas, ó Deus. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que todas as maldições que caberiam a nós foram cobertas, ó Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. E que nós possamos, ó Deus, entender como que isso, ó Deus, é a maior bênção que nós poderíamos ter. E nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida, ó Deus, que agrade ao Senhor, por reconhecimento, por amor, ó Deus, ao que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, ó Deus. Nos ajude a viver uma vida, Deus, que se preocupa com o que o Senhor disse para a gente viver diante da Tua lei, ó Deus. Porque é o Senhor quem sabe o que realmente nós precisamos. Nos ajude a viver dessa maneira, ó Deus, que se preocupa com a aliança que nós temos contigo. Porque é a única forma, Deus, de vivermos de uma maneira que Te agrada. E que assim, ó Deus, possamos ser abençoados pelo Senhor. Ó Senhor, se há algum pecado, ó Deus, que não foi tratado ainda em nossas vidas, ó Deus, que o Senhor possa tratá-lo, possa expô-lo, ó Deus, para que isso seja tratado e que a nossa igreja, ó Deus, volte a viver, ó Pai. Que assim a gente possa ver, ó Deus, a Tua bênção, que a gente possa ver o crescimento diante de tudo o que o Senhor já tem nos ensinado, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus, nos abençoe a termos uma semana, ó Deus, repleta da Tua graça. Ó Deus, temos tantos pedidos de oração, ó Deus, mas hoje quero clamar ao Senhor principalmente pela Giovana, ó Deus, sobrinha do Denilson, ó Pai. Está internada na UTI, ó Deus, em coma, apenas 22 aninhos, ó Deus, cuida dela, ó Deus, que os médicos possam descobrir o que ela tem. Ó Senhor, traga ela revigor ali, ó Deus, cuide, mantenha a sua vida. Dê sabedoria aos médicos, ó Deus, mostre a ele, ó Pai, onde está o problema, para que ela possa se restabelecer logo, ó Deus, para que ela possa voltar, ó Deus, à consciência, assim terá no hospital. Cuide dos nossos irmãos que estão voltando de viagem também, ó Deus, neste momento tão apreensivos, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, neste momento. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que nós possamos voltar para nossas casas agora em segurança, embaixo da Tua graça, e que a gente possa ter uma semana, Deus, debaixo da Tua segurança, da Tua bênção, Deus, sendo sustentados pelo Senhor. E que essa palavra, Deus, que hoje foi lida aqui, pregada, exposta, que ela possa fazer morada em nosso coração através do Teu Santo Espírito. E que nessa semana a gente possa lembrar, meditar e tratar, Deus, o que precisamos tratar. Cuida de nós, ó Pai, nos dê a Tua graça, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, Deus da aliança, ilumine o seu caminho e que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.